Imagine que todos os dias, no seu trajeto de trem para casa, você continua vendo uma garota alta, magra e bonita. Estranhamente, ela sempre fica bem ao seu lado e apenas encara você sem dizer nada. Isso continua por meses. Mas então, um dia, algo realmente estranho acontece e tudo muda. A história começa na estação Iramata e já passa das 22 horas. As luzes de neon estão brilhando forte, no terceiro vagão a partir da frente do trem, bem ao lado da porta no lado mais distante, nossa garota está encarando intensamente um garoto que está apenas parado ali. Nós afastamos o foco para ver essa linda garota ficando um pouco maluca em sua cabeça, tentando descobrir como devolver um lenço que pertence a ele. Enquanto ela fica levemente corada, voltamos no tempo para quando, perto de um estacionamento, alguém chutou uma garota com muita força no rosto. Parece que a garota do trem estava lutando com algumas garotas duronas. E o modo como ela chutou mostra que ela sabe lutar. Ela continuou batendo nas garotas e gritou bem alto para que todos simplesmente caíssem mortos de uma vez. Isso tudo aconteceu mais de 6 meses atrás e é claro que ela era uma garota que sempre se metia em brigas e problemas. Depois daquela briga pesada, ela pegou o mesmo trem do qual falamos antes. Mesmo sendo uma boa lutadora, ela não pensava muito sobre si mesma e refletia sobre como os momentos em que alguém muda são cheios de confiança. Mas, quanto a ela, mal tinha energia naquele dia e estava completamente exausta. De alguma forma, ela estava planejando pegar um trem diferente, pois tudo aconteceu por acaso naquela noite. Ela era assunto de fofoca para todos no trem. Ela ficou ali, com a cabeça baixa, enquanto várias pessoas falavam sobre sua aparência, que estava coberta de sujeira e ferimentos atrás de seu rosto imóvel. Ela agia como se estivesse tudo bem, mas na realidade ela sempre era tratada daquela forma. Então alguém ofereceu a ela um lenço do nada e, com uma voz calma e gentil, perguntou se ela estava bem. Ela ficou chocada com a aparência dele e apenas encarou o garoto de forma desajeitada. Ele continuou insistindo no lenço. Mas aquele momento foi algo que prendeu toda a atenção dela. Voltamos ao presente. Ryoko estava se preparando intensamente, certa de que hoje era o dia em que ela devolveria o lenço. E não importava o que, nem era tão difícil assim. Quando ela entrou, todos no trem já tinham ido embora e ela era a única restante, saindo do trem como se tivesse perdido outra batalha novamente. Quando o trem partiu, a gorila lutadora Ryoko foi derrotada mais uma vez por si mesma. Isso é impossível, ela murmurou para si. Levou 6 meses para ela conseguir apenas se preparar para devolver o lenço dele e falar com ele. E as vezes em que ela falhou foram muitas. Frustrada de novo, ela se perguntava se ele ao menos se lembrava dela, e se ela era a única ansiosa para se encontrarem de novo e conversar. Ao abrir os olhos com raiva, ela começou a socar um poste ao lado, alertando os passageiros que passavam, que a observavam, se perguntando se ela estava mentalmente bem. Nós vemos todo o monólogo de seus pensamentos internos, e surpreendentemente, ela odiava pensamentos fracos. Ela murmurou que seu pensamento anterior era aterrorizante e quase a tinha dominado por acaso. Ela disse para si mesma, eu sou a perna de ferro Ryoko, segunda ninguém, cujo aura feroz e presença podem fazer uma criança chorando parar imediatamente. Ao dizer isso para si mesma, ela se preparou, determinada a devolver o lenço de qualquer jeito. Amanhã seria o dia em que ela brilharia. E então chegou o amanhã. Depois do sinal da escola, vemos Ryoko dentro do banheiro feminino. Enquanto estava ali, com um tom sério mais fofo, ela se incentivava, fazendo um discurso motivacional para si mesma. Eu sou uma fera. Uma fera que persegue sua presa. Agora tudo depende do timing, de mais nada. Hoje é o dia em que você vai superar todo o seu medo. Não olhe para trás e faça o que precisa fazer. Faça o que quer fazer. Quando esse perigoso e fofo discurso motivacional chegou ao fim, ela ficou corada e estava pronta para encontrar seu crush. Mas no caminho, ela acabou perdendo toda a esperança e animação quando alguém gritou seu nome em voz alta. Parecia que havia um grupo de garotas delinquentes paradas ali, e uma das garotas com o nariz quebrado e cabelo dourado chamou Ryoko por seu apelido Pernas de Ferro, dizendo que fazia muito tempo. Enquanto ela se inclinava com seu rosto e postura, tentando pressioná-la e intimidá-la, Ryoko apenas ficou ali em silêncio. A bully perguntou se ela tinha esquecido que sua suspensão tinha acabado agora, acrescentando que Ryo estava andando de um jeito muito digno, o que com certeza não combinava com uma gorila fêmea como ela, enquanto despejava todas as palavras de ódio que podia imaginar. Em sua mente, ela esperava que Ryoko pulasse nela e a espancasse. No entanto,
Ryoko apenas ofereceu um grande sorriso aberto. Esse sorriso surpreendeu todas as garotas do outro lado. E à medida que elas se aproximavam de maneira hostil, dizendo que ela com certeza estava fazendo uma cara suja e feia, mesmo sendo totalmente o contrário. Ela disse a elas exatamente o que elas disseram a ela. Ela falou que tinha um trem para pegar e que não podia perder mais tempo com elas em lutas inúteis. E foi embora. Uma das garotas agarrou seu ombro enquanto gritava que a casa dela não ficava daquele lado e que, para começo de conversa, ela nem precisava de trem para ir para casa. Ryoko parou e, segundos depois, lançou um olhar ameaçador e maligno para a garota, deixando claro que ela precisava tirar a mão de cima dela ou ela garantiria quebrar todos os ossos do seu rosto. Isso a assustou e ela a soltou. Ao sair, ela disse a elas que não era mais a delinquente pela qual era conhecida e temida antes. Eu quero mudar meus caminhos, e além disso, estou muito ocupada para lidar com vocês. Enquanto acenava para elas, deu um último aviso para nunca mostrarem seus rostos na frente dela, não importa o que. Essa mudança repentina na atitude dela era um mistério e um pouco bizarra demais. Ao sair, uma das valentonas percebeu que com certeza algo estava acontecendo. Do outro lado, já passava das 22 horas e o trem estava andando rápido. Dentro dele, a batalha na mente de Ryoko continuava enquanto ela corava e tentava encontrar a oportunidade certa para se aproximar dele. Ela olhava para ele repetidamente, finalmente reunindo coragem para fazer 3 respirações profundas que a acalmaram um pouco. Justo quando ela estava prestes a dizer algo para ele, ela se lembrou das palavras que a valentona tinha dito sobre Ryoko agir como uma garota diligente e educada. Ao refletir sobre isso, algo a machucou profundamente por dentro e ela fechou a boca devagar. Ela pensou consigo mesma que, depois de devolver aquele lenço, o que aconteceria então? Não haveria nenhum motivo para ela continuar pegando aquele trem. Ela refletiu, estou com medo de devolver, e além disso, tenho ainda mais medo de que esse momento acabe. Enquanto abaixava a cabeça nesses pensamentos, o garoto continuava ali, lendo seu livro. Quando ela notou o grupo de garotas delinquentes dentro do trem, ela congelou, percebendo que elas provavelmente a tinham seguido por causa de seu comportamento estranho mais cedo. Uma das valentonas perguntou a Ryoko o que ela estava fazendo e a chamou especificamente pelo seu apelido, Pernas de Ferro. Ela se aproximou arrogantemente e colocou o braço ao redor dela, inclinando-se sobre ela e dizendo, é óbvio que você estava tentando esconder algo de nós. Eu teria te dado alguns conselhos bem pensados se fosse você. Ryoko respondeu e a afastou, mas a garota persistiu, dizendo que entendia o olhar que ela tinha dado para alguém no trem e eu também entendo isso muito bem. Parecia que ela tinha percebido que Ryoko estava muito interessada em um garoto que pegava aquele trem regularmente, enquanto se empurrava contra Ryoko. A valentona apontou para ela e disse ao garoto, essa garota aqui tem uma queda séria por você há um tempo. Enquanto os olhos de Ryoko se arregalavam e o garoto questionava tudo, Ryoko soltou uma voz forte e disse, não. Assim que disse isso, ela percebeu que o que falou era completamente oposto do que sentia e que acabará de perder sua razão para encontrar aquele garoto naquele trem. Simultaneamente, o trem parou na estação Utsu e as portas se abriram rapidamente. Ryoko ficou ali, paralisada, e a valentona colocou mais lenha na fogueira dizendo que devia estar errada sobre sua suspeita e que tinha dito algo totalmente desnecessário. Com uma expressão falsa e zombeteira, ela disse para Ryoko, eu não quis causar nenhum mal e, por favor, me perdoe por isso. O nariz que você quebrou ainda dói pra caramba e o que eu disse foi um completo erro. Ryoko empurrou a valentona para longe e disparou para fora sem dizer nada, deixando tudo para trás. O garoto ficou ali parado e pensou algo consigo mesmo, enquanto a valentona ria da mentalidade infantil que ela tinha. Ryoko correu e se escondeu em um parque próximo. Lá, ela sentou em um balanço e, balançando levemente, refletiu sobre o que tinha acabado de dizer e como tudo pelo que ela sempre esteve tão animada tinha desaparecido agora. Mesmo que, para começo de conversa, não houvesse nada sério acontecendo, e não houvesse nenhum conceito de gostar ou não gostar um do outro. Quando parou, em um tom triste e solitário, ela acrescentou, o que eu estava esperando, todo mundo lá deve ter sentido que eu era uma pessoa incômoda e patética. É engraçado agora que penso nisso. Enquanto sua voz falhava ao dizer isso, Ryoko não conseguiu segurar as lágrimas e chorou como se tivesse acabado de perder seu primeiro amor, que ela valorizou e pelo qual lutou tanto por 6 meses. Tudo terminou tão mal que ela não conseguia parar de lacrimejar e chorar ao lembrar a si mesma que um romance normal não estava escrito em sua história. Ela limpou o nariz e as lágrimas com os braços e refletiu que era hora de apenas devolver o lenço de uma vez por todas.
Assim que alcançou sua bolsa para verificar se o lenço estava lá ou não, seus olhos se arregalaram ao perceber que ele tinha desaparecido. Ela vasculhou cada centímetro da bolsa e tentou se lembrar de tudo o que aconteceu. O encostar da valentona a irritou um pouco ali. Ela percebeu que a valentona tinha pegado o lenço de sua bolsa tão rapidamente que Ryoko não conseguiu perceber quando aconteceu. Quando ela se levantou do balanço, estava com raiva e furiosa com a interferência constante delas em tudo que ela fazia. Ela correu de volta para a estação, onde tinha encontrado o grupo de valentonas e o garoto. Parecia que eles estavam esperando que ela voltasse. E, ofegante, Ryoko mandou que eles devolvessem imediatamente. O valentão mostrou a Ryoko o lenço que ela procurava e perguntou se ela valorizava tanto aquele pedaço de pano e se ele deveria ser dele. Sem resposta, Ryoko correu em direção ao valentão, tentando pegar o pano, mas falhou. Pareceu que Ryoko precisava fazer alguma coisa pelos valentões primeiro, e foi isso que aconteceu. Ela acrescentou que, para que lhe devolvessem o lenço, ela teria de cumprir uma única condição. Torne-se o nosso saco de pancadas. O valentão disse a Ryoko com um tom e expressão nojentos e sérios. Ryoko lembrou-lhe que, na luta anterior, ele a havia dominado e tratado como um boneco de pano e, com tom ameaçador, perguntou ao valentão se ele queria que ela lhe acertasse o nariz de novo, muito mais forte desta vez. O valentão respondeu: você certamente pode fazer isso se quiser, mas se o fizer aqui, abertamente, toda a atuação constante e falsa que você vem fazendo será destruída. Quer ser conhecido por uma má reputação? Ele perguntou, e acrescentou que tudo o que Ryoko precisava fazer era tornar-se o saco de pancadas deles por um tempo, e então a deixariam em paz e não a incomodariam. Ryoko refletiu que apanhar um pouco era melhor do que criar uma cena séria ali. E, balançando a cabeça, disse que entendia e para irem em frente. Entretanto, assim que disse isso, pareceu que os valentões haviam planejado tudo e tiraram uma corrente longa e grossa. Enquanto fingiam elogiar sua coragem, os valentões acrescentaram: se sua confiança é tão forte quanto essas pernas, por que não a testamos? Minutos se passaram e a brutal surra unilateral em Ryoko continuou. À medida que os sons de socos fortes e gemidos eram ouvidos por quem passava, as pessoas ignoraram e entenderam que uma série de agressões intensas estava acontecendo. Ali, Ryoko era socada tão forte e agressivamente que, após cada golpe, caía de cara no chão, ofegante, com os braços bem amarrados. Os valentões também haviam amarrado as pernas de Ryoko, temendo sua força. Puxaram seu cabelo e perguntaram: como é ser espancada e não poder fazer nada além de aguentar? É frustrante, não é? Se você confia tanto nas suas pernas, por que não tenta libertá-las e nos atacar? Enquanto o valentão encarava seu rosto, Ryoko permaneceu impassível e extremamente irritada. Não havia sinal de dor ou medo em seus olhos. Havia, sim, uma aura de fera que fazia qualquer um arrepiar, e os valentões se assustaram ao ver Ryoko completamente serena. Enquanto ela jazia ali, os valentões perceberam que dor física era inútil para uma lutadora e para um corpo como o dela, e decidiram contar o que havia acontecido depois que ela fugiu do ônibus mais cedo. Eles disseram que o garoto havia confrontado todo mundo para parar o bullying, disse a ela que ele era um amor e estava preocupado com ela. Só de vê-lo pela primeira vez, percebi que este lenço era dele, ela disse. Ao deixar cair o lenço e pisar nele com força, os olhos de Ryoko se arregalaram, e ela acrescentou que, depois que ela foi embora, todas as garotas delinquentes lutaram com ele e o espancaram. Isso abalou Ryoko, e o valentão continuou suprimindo detalhes, mencionando como ele era um fraco e como não fazia sentido Ryoko gostar de garotos fracos, patéticos e sem coluna. Eles zombaram dela de novo e disseram que vê-la caída lembrava que o garoto também estava no chão, e que ambos deviam ser perfeitos um para o outro depois da brutal surra. Os valentões acrescentaram que aquilo era revigorante e foram embora. A imagem do garoto de quem Ryoko gostava veio à sua mente e ela gritou: espere. Quando os valentões olharam de volta, viram algo que os assustou e os chocou profundamente. Ryoko exerceu tanta força que acabou partindo a corrente ao meio, deixando todos os valentões sem palavras e atonitos. Ao se levantar, ela disse que não se importava em se machucar repetidamente, levar socos não significava nada para ela, e aguentar até cuspir sangue também estava bem. No entanto, machucar alguém que não tinha nada a ver com aquilo era algo que ela não compreendia. Ao dizer isso, preparou-se e avisou que agora lhes ensinaria modos com aquelas pernas de ferro. Os valentões se alertaram novamente e xingaram-na. Mas Ryoko saltou em direção a eles com a perna direita à frente e pulou alto o suficiente para que seus pés pousassem sobre uma das garotas.
Usando isso como alavanca para ganhar altura, ela se preparou para desferir um chute no rosto e no nariz do valentão principal mais uma vez. Com um golpe da perna direita, quebrou o nariz do valentão, acabando de vez com toda a sua arrogância. Depois, Ryoko afastou as garotas e ficou na parada onde o garoto poderia estar. Pareceu que ela se tornará motivo de riso para todos ali, em vez de se preocuparem com seu bem-estar, sorriam e riam. Ela disse que era hora de acabar com tudo e pedir desculpas pela confusão que havia causado, e estava pronta para enfrentar o que viesse. Quando as portas do trem se abriram, o garoto inesperadamente encontrou a garota ali. Ambos estavam completamente machucados da cabeça aos pés, e ambos soltaram uma frase interrogativa ao se verem. Atonitos, olharam um para o outro, e Ryoko reuniu coragem e disse a ele que toda a culpa era dela pelo fato de ele ter se machucado. Acrescentou que estava muito feliz por ele parecer estar bem. Ao entregar-lhe o lenço, disse com voz fraca: "Você pode não se lembrar, mas este lenço é seu e eu gostaria de agradecer por tudo." Assim que disse isso, o garoto a interrompeu e contou que lembrava dela muito bem. Ele pegou o lenço, e Ryoko ficou ali, incrédula. O garoto acrescentou que sempre quis começar uma conversa também, mas ficava tão nervoso que falhava todas as vezes. Ao dizer isso de forma desajeitada, percebeu que Ryoko estava com lágrimas nos olhos por trás de toda aquela força e poder. No fim, Ryoko era uma garota normal, com emoções bonitas. Ela percebeu que seu primeiro amor talvez tivesse acabado de alcançar o próximo capítulo de sua vida. E essa foi a história de hoje. Se você curtiu, já deixa o like porque isso ajuda demais o canal. Comenta aqui o que você faria no lugar deles. E claro, se inscreve e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.